Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana, sou do sexo feminino, tenho 31 anos, sou parda, tenho cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça branca e uma blusa preta e o ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Então, meus queridos, na aula de hoje nós vamos revisar os assuntos de função da linguagem e variação linguística. É importante, antes de nós partirmos para as questões, a gente relembrar esses conceitos do que é função de linguagem, do que é variação linguística. Bem, meus queridos, função de linguagem diz respeito à intenção do comunicador em um ato comunicativo. Você sabe que toda mensagem ela tem um objetivo. E para que um ato comunicativo ele se concretize, para que ele aconteça, é necessário que haja alguns elementos envolvidos nessa comunicação. É preciso que haja um emissor, que é a pessoa que vai emitir aquela mensagem, um receptor, que é a pessoa que vai receber essa mensagem, a própria mensagem que está sendo passada. É importante lembrar que essa mensagem ela passa por um canal, ela tem um assunto que nós costumamos chamar de referente, ela vai codificada. No caso desse ato comunicativo, por exemplo, ela está em língua portuguesa, que é o código da linguagem. Ela também apresenta uma forma específica. Então, é importante lembrar que as funções da linguagem, elas estão centradas, elas podem estar centradas em cada um desses elementos. Por exemplo, se está centrada no emissor, que é a pessoa que transmite a mensagem, a gente tem a função emotiva, que tem o foco no emissor. Quando esse foco está no receptor, a gente chama essa função de função conativa ou apelativa, que tem a função de convencer esse receptor. Quando o foco está no código da mensagem, nós dizemos que ela tem uma função metalinguística, é o código falando sobre o próprio código. Quando o assunto está, o foco da mensagem está no assunto da mensagem, nós chamamos de função referencial. E quando está no canal comunicativo, nós chamamos de função fática, totalizando aí um total de 6 funções da linguagem. Vamos tentar aplicar esses conceitos dentro das nossas questões. A primeira questão, tem um texto aqui para nós lermos, acompanhe a leitura comigo. Quando se olha uma obra de arte, a primeira pergunta a fazer é: do que ela trata? Uma vez estabelecido o conteúdo, você poderá analisar como o artista arranjou os elementos da obra, a composição. Independentemente de ser um retrato, uma paisagem, uma natureza morta ou uma pintura abstrata, ela tem que funcionar como um todo integrado, no qual outras qualidades pictóricas, como cor, luz e sombra, têm papel importante. Observem o enunciado da questão. Nesse texto, a função da linguagem predominante é... Uma coisa legal das questões da VUNESP é que mesmo que você não lembre, na maioria das vezes, essas funções da linguagem, as próprias alternativas elas te dão essa definição. Vamos relembrar. A letra A diz que é função emotiva, pois se expõe a preferência do autor por determinados estilos de pintura. Nós sabemos que a função emotiva, ela tem como foco falar do próprio emissor, então não pode ser a letra A, porque esse não é o objetivo desse texto. A letra B fala em função poética, meus queridos. A função poética, ela diz respeito à questão estilística do texto, como ele foi construído, também não é o foco da mensagem desse texto, portanto não pode ser a letra B. A letra C fala em função fática, pois se estabelece um diálogo entre o autor e os leitores leigos em artes plásticas. Pessoal, a função fática da linguagem, ela está centrada no canal comunicativo. Eu testo esse canal comunicativo para saber se a mensagem está chegando até o meu interlocutor. Quando você atende um telefone, por exemplo, e diz alô, você está testando o canal comunicativo, obviamente não é o foco desse texto, então não pode ser a letra C. A letra D fala em função apelativa, que tem o objetivo de convencer o leitor. Pessoal, nós não estamos acompanhando nesse texto o uso de argumentos, essa intenção de convencimento por parte do autor com relação ao seu interlocutor. Mas a resposta é a letra E, referencial, visto que o texto pretende orientar o leitor sobre como apreciar uma obra de arte, afinal de contas, o foco está na mensagem, portanto, função referencial da linguagem. A única resposta possível. Certo, meus queridos? Vamos a mais uma questão? Leia a canção Um Buzeiro da Saudade, de Luiz Gonzaga e João Silva, para responder a questão. Essa questão ela vai tratar da variação linguística.
E é importante que a gente revise esses conceitos do que é variação linguística. Cara aluno, você deve saber que a variação linguística diz respeito às variadas formas de você usar o mesmo idioma dentro de uma mesma localidade, ou até mesmo fora dela. Você deve observar, por exemplo, que a língua portuguesa, que é a língua oficial falada no Brasil, ela não é falada da mesma maneira em todas as regiões. A região norte fala a língua portuguesa com um determinado sotaque, a região nordeste, por sua vez, utiliza um sotaque bem diferente da região norte, que é bem diferente da região centro-oeste, que é bem diferente da região sul. Quando não há o respeito a essa diversidade linguística que há no Brasil, a gente entra naquilo que nós chamamos de preconceito linguístico. Então, vamos observar essas marcas de variação linguística dentro dessas questões que nós vamos responder a partir de agora. Observem a leitura do poema. Um buzeiro veio, veio amigo, quem diria, que tuas folhas caídas, tuas galhas ressequidas, iam me servir um dia. Foi naquela manhãzinha, quando o sol nos acordou, que a nossa felicidade machucou tanta saudade que me endoideceu de amor. Indiscreto passarinho, solitário cantador, descobriu nosso segredo, acabou com o nosso enredo, bateu asas e voou. Hoje vivo pelo mundo tal qual vem, sobeando o dia inteiro, quando vejo um buzeiro, me lembro de ti, meu bem. Pessoal, antes de nós irmos para as questões, fica evidente que esse poema ele traz traços da linguagem coloquial, obviamente, e algumas marcas de regionalismo, né? Um buzeiro velho, sobeando ao invés de assoviando, né? Vamos aqui ao que pede o enunciado da questão. Nos dois primeiros versos, o uso da variante popular veio tem como efeito de sentido, meu querido, pensa bem, um buzeiro velho, árvore velha, não traz uma questão emotiva, afetiva para esse eu lírico? Vamos observar qual das alternativas vai nessa linha de raciocínio. A letra A diz que o uso da palavra velho tem como objetivo ridicularizar o modo como o homem do meio rural se comunica, o que pode ser considerado um tipo de preconceito. Pessoal, essa palavra não foi usada como veículo de preconceito dentro do poema, mas justamente para imprimir essa questão afetiva do eu lírico. Então não pode ser a letra A. A letra B diz, mostrar que o eu lírico não conhece a pronúncia culta da palavra por ter sido criado no meio rural. Pessoal, não tem como nós sabermos se essa pessoa sabe ou não, se ela domina ou não a norma culta. Pode ser que ela domine, mas que aí dentro desse poema o objetivo é pura e simplesmente estético. Então, não tem como nós fazermos a inferência aí da informação que está na letra B. Vamos à letra C. Evidenciar que o eu lírico não sabe se comunicar bem em língua portuguesa, pois está longe de sua terra. A mensagem foi perfeitamente compreendida por você, então ele sabe sim se comunicar. Apresentar um buzeiro como se fosse um amigo próximo do eu lírico, cuja identidade se associa ao meio rural, diz a letra D, só pode ser essa resposta. A única que vai nessa linha de que esse véio dá uma ideia de afetividade, emotividade que envolve o leitor nessa saudade é a letra D. Portanto, ela é nossa resposta. Vamos aqui para a letra E, só para a gente descartá-la. Insinuar a origem urbana, não. Eu consigo perceber que é uma origem rural, provavelmente. As pessoas da cidade também falam diferente das pessoas que vivem em zonas rurais. Então, esses marcadores aí, essas palavras marcam alguém que vive em área rural e não em área urbana. Portanto, única alternativa correta, letra D. Apresentar um buzeiro como se fosse amigo desse eu lírico. Certo, meus queridos? Vamos para a próxima questão? Leia o poema de Adélia Prado para responder a questão. Anímico. Nasceu no meu jardim um pé de mato que dá flor amarela. Toda manhã vou lá para escutar a zoeira da insetaria na festa. Tem zoado de todo jeito. Tem do grosso, do fino, de aprendiz e de mestre. É pata, é asa, é boca, é bico, é grão de poeira e pólen na fogueira do sol. Parece que a arvorezinha conversa. Pessoal, vocês conseguem observar que dentro desse texto é um poema, mas que há uma predominância da linguagem coloquial. Você sabe que a variante culta é aquela que é de acordo com a gramática, como a gramática normatiza, preconiza. Aqui, no caso desse poema, é linguagem coloquial, aquela fala mais cotidiana, que a gente utiliza no nosso cotidiano mesmo. Vamos aqui, o enunciado está pedindo. A linguagem no poema de Adélia Prado.
Mistura a norma culta com a oralidade, estabelecendo uma reflexão metalinguística. Nós não observamos marcadores de linguagem culta nesse poema em nenhum momento. Então, a letra A está descartada. A letra B traz a predominância da variedade coloquial, que revela um olhar singelo para o cotidiano. É um olhar muito peculiar, né? Você olhar ali para a zoada que os insetos fazem dentro daquele jardim. Então, é uma questão também emotiva, afetiva, através dessa linguagem coloquial. A letra B é, portanto, a nossa resposta, certo? Mas vamos analisar as outras. Apresenta a norma culta do português, a gente já consegue eliminar a letra C por esse começo, né? Não há norma culta. A letra D fala, demonstra um uso espontâneo da língua, incomum em poemas contemporâneos. Veja, a primeira parte está correta. Demonstra o uso espontâneo da língua. Afinal de contas, a variedade coloquial ela é espontânea. Mas só que essas variantes coloquiais, elas são muito comuns na literatura moderna e na literatura contemporânea. Então, a letra D está eliminada de qualquer jeito. Criar uma expressão simplificada que aparece no diálogo entre o lírico e a natureza. Não há um diálogo entre esse eu lírico e a natureza. Em nenhum momento a gente observa esse diálogo, apenas a descrição do que está acontecendo, do que esse eu lírico está observando no seu jardim. Certo, meus queridos? Vamos à nossa próxima questão, observar aqui o que ela está pedindo da gente? Uma frase que apresenta o uso de todas as formas verbais em conformidade com a norma padrão da língua está... Meus queridos, a questão, nesse caso aqui, ela está centrada na norma culta da língua portuguesa. Ou seja, quando a gente fala de norma culta, nós precisamos levar em consideração aspectos como a concordância, como a regência, a coesão e a coerência, e no caso aqui do que a questão está pedindo, observar as formas verbais. Observem o que diz a letra A. As mudanças climáticas provocadas pelo efeito estufa devem figurarem, pessoal, aqui tem um erro de concordância, né? Olha só, devem figurarem, não, olha só, em caso de locução verbal, somente o verbo de ligação sofre flexão. Então, devem configurar seria a forma correta. A letra B diz, algum dos veículos de comunicação em massa se proporam a tratar do tema discutido no Congresso. Então, veja bem, algum é o nosso sujeito, e aqui a gente tem o verbo proporam, sujeito no singular, verbo no plural. Há claramente aqui um erro de concordância, certo? A letra C diz, as medidas para mitigar a degradação ambiental ainda não satisfizeram os anseios dos ecologistas. Aqui tem uma questão de passado, né? Quem é o nosso sujeito? As medidas para mitigar a degradação ambiental satisfizeram, está correto, está concordando com as medidas, o tempo verbal também está correto. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Mas vamos observar as outras para descartarmos elas como resposta. Houveram muitas críticas à forma como as agências governamentais vêm tratando da sustentabilidade. Até o início da frase está esquisito, né, pessoal? Se houveram, verbo haver no sentido de existir, é impessoal, né? Então, houve muitas críticas à forma como, e aqui tem um erro de concordância, né? Como as agências, e não há agências governamentais. Então, mesmo que os tempos verbais estejam corretamente sendo usados nessa frase, mas há outros erros de concordância, ela não está de acordo com a norma culta. A letra E diz, se as pessoas manterem... aqui já tem um erro quanto à forma verbal, né? O certo seria, se as pessoas mantivessem seus hábitos de consumo irrefletidamente, as consequências serão, aí no caso teria que ter paralelismo, né? Seriam assustadoras. De qualquer forma, a letra E também está errada. Portanto, a única resposta correta nessa questão 4 é a letra C. Na aula de hoje, nós estudamos tanto as funções da linguagem quanto as variações linguísticas. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, siga o Preveste em todas as nossas redes sociais. Eu aguardo você até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.